Tudo bem por aí, jogador? Qual a probabilidade de você ser atingido por um meteorito? Toparia uma aposta? Segundo os cientistas, você tem maiores chances de ser atingido por um raio ou por um tornado ou levado por um furacão, tudo ao mesmo tempo. No entanto, houve uma pessoa que teve essa sorte. Talvez não devêssemos dizer sorte, exatamente. De qualquer forma, aqui está a história dela. Nas primeiras horas de 30 de novembro de 1954, pessoas do leste do Alabama relataram ter testemunhado coisas estranhas no céu. Alguns disseram que viram uma enorme bola de fogo deixando um rastro como um gigantesco arco de solda. Outros contaram histórias sobre uma luz vermelha brilhante, acompanhada de um rastro de fumaça. E houve aqueles que ouviram explosões e viram um flash de luz que deixava uma nuvem marrom atrás. Muitos acreditavam que era um avião caindo do céu, mas ninguém sabia a verdadeira razão para esse fenômeno. Isso até atingir o telhado de uma casa na pequena cidade de Sylacauga. Cerca de meia hora depois que a coisa atingiu sua casa, Eugene Hodges correu para lá e encontrou uma enorme multidão de curiosos, agitada e apontando os dedos na direção de sua propriedade. Ele teve que empurrar todos para longe de sua porta para chegar até sua esposa, Ann Hodges, que ainda estava lá dentro. Quando Eugene abriu a porta da frente, o que viu o deixou chocado. Ann estava deitada em seu sofá, obviamente com dor, e uma enorme contusão do lado. O telhado tinha um grande buraco redondo, como se algo tivesse caído através dele. O rádio do console de madeira estava quebrado, e em algum lugar no chão, perto do sofá onde sua esposa estava deitada, havia um pedaço de rocha negra, do tamanho de uma toranja. Logo se soube que Ann estava tirando uma soneca e estava feliz em não ter consciência dos eventos que se desenrolaram bem acima de sua cabeça. Ela foi acordada por um acidente, mas não conseguiu reagir ou fazer qualquer coisa, porque sentiu uma dor aguda. As pessoas do bairro começaram a se reunir em torno da casa dos Hodges, quase imediatamente. Ann teve medo de tocar o pedaço de pedra ao lado do sofá, e ainda sentia dores quando o marido voltou. Ainda assim, ela estava apenas machucada e podia andar, então ligou para a polícia, que enviou investigadores junto com um geólogo do governo para verificar a rocha. Todo mundo estava quase em pânico por causa do evento. Alguns acreditavam que era apenas uma parte de um avião destruído que caiu em algum lugar, enquanto outros pensaram se tratar de um ataque de míssil ou algo assim. O geólogo, porém, que saiu correndo de uma pedreira próxima, disse que se tratava de um pedaço de um meteorito. Quando a notícia se espalhou, Ann Hodges imediatamente se tornou o centro da atenção de todos na cidade. Na verdade, ela ficou tão sobrecarregada por visitantes indesejados que teve um colapso nervoso e precisou ser levada para o hospital às pressas. Os médicos que a trataram confirmaram uma contusão grave, mas ela não corria risco de vida. O próprio meteorito foi levado pela polícia e entregue à Força Aérea dos Estados Unidos para inspeção. Lá, os especialistas confirmaram que era de fato um pedaço de rocha espacial. Depois disso, o evento teve uma repercussão incrivelmente exagerada. Ninguém realmente sabia o que fazer com o meteorito, e todos concordavam que Ann Hodges tinha todos os direitos de ficar com ele. A proprietária da casa discordou, dizendo que foi na terra dela que a rocha bateu, mas no final deixou os Hodges ficarem com o objeto por $500. Até hoje, Ann Hodges continua sendo o único ser humano conhecido a ser atingido por um meteorito. E se isso tivesse acontecido com você, qual seria a sua reação? Deixe sua opinião nos comentários. De qualquer forma, os meteoritos raramente caem em nosso planeta, principalmente graças às camadas de atmosfera que nos protegem de ataques espaciais. Normalmente, quando conseguem atravessar sem se queimar e virar cinzas, caem em áreas distantes e escassamente povoadas, e ninguém os vê. No entanto, os meteoritos são muito menos perigosos do que outro fenômeno com o qual eles estão intimamente relacionados: os meteoros. Sim, eu sei, o nome é tão parecido que você acha que não há diferença, mas ela existe e é um grande problema. O meteorito é um fragmento de rocha que vem do espaço e alcança a superfície de nosso planeta e atinge o solo com velocidades inacreditáveis. Geralmente tem sua origem em um pedaço de rocha muito maior ou um asteroide que foi lascado e explodido. Foi exatamente o que aconteceu em Sylacauga com Ann Hodges.
O meteoro, por outro lado, é uma peça de rocha semelhante que fica tão quente que se quebra com força violenta na atmosfera e pode causar danos incríveis. Um dos exemplos mais espetaculares de uma explosão de meteoros foi em 2013, em Chelyabinsk, na Rússia. Era à noite e a maioria das pessoas estava voltando para a casa do trabalho, quando de repente, uma faísca brilhante apareceu no céu. Ela desenhou um rastro silenciosamente, crescendo rapidamente, e depois desapareceu com um flash final extremamente brilhante. Houve dezenas de vídeos na internet, feitos por testemunhas oculares do evento, muitos dos quais você ainda pode encontrar e assistir. Ninguém realmente entendeu o que estava acontecendo, e a confusão chegou ao auge quando a onda de choque aconteceu. Soou como um tiro de canhão, e o chão estremeceu por toda a cidade. As pessoas mais próximas do epicentro foram jogadas para trás e para baixo com tanta força que mais de 1.500 delas ficaram feridas e as janelas explodiram em muitos edifícios da cidade. Estimou-se que a explosão foi cerca de 30 vezes mais poderosa que a de uma bomba atômica. Felizmente para os moradores de Chelyabinsk, o meteoro explodiu a 30 quilômetros da cidade, por isso as consequências não foram tão catastróficas. Ainda assim, causou certo dano, mesmo a essa distância. Mas esse não foi o mais poderoso golpe de meteoros testemunhado por humanos na história recente. Um outro aconteceu no começo do século XX, e também na Rússia, em Tunguska, na Sibéria. 30 de junho de 1908. Um homem solitário estava sentado em uma cadeira na varanda de um posto comercial, pensando. De repente, ele viu que o céu ao norte, acima da floresta, parecia dividido em dois e coberto com fogo. Momentos depois, houve um grande estrondo, um choque e depois um som como se pedras estivessem caindo do céu. A terra tremeu e depois de mais alguns segundos, uma onda de calor atingiu com tal força que o homem foi lançado para longe de sua cadeira e sentiu como se sua camisa estivesse em chamas. Para entender a grande escala da explosão, imagine que uma rocha enorme, pesando mais de 10.000 toneladas, entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade de 54.000 km por hora e aqueceu o ar em torno dela para 24.700 graus. O objeto não suportou a enorme temperatura e pressão e, como resultado, explodiu no ar com uma força de 185 bombas atômicas. Este acontecimento foi apelidado de Evento de Tunguska, e foi a mais poderosa explosão de meteoros em milhares de anos. A rocha espacial que explodiu no céu acima da Sibéria foi 2 vezes o tamanho do meteoro de Chelyabinsk e quase 10 vezes mais pesada. Como resultado, a explosão foi tão forte que achatou as árvores em uma área de 2.070 km², deixando-as deitadas no chão, de costas para o epicentro. Logo abaixo da explosão, no entanto, as árvores ficaram em pé, mas desfolhadas. Todos os seus galhos e cascas foram arrancados. Isso acontece quando a onda de choque é muito rápida e furiosa, e os galhos se quebram antes que possam transferir o impacto para o caule da árvore. Mais tarde, foi relatado que a onda de choque da explosão foi registrada por barômetros tão distantes quanto os de Londres. Nuvens densas se formaram acima de Tunguska, refletindo a luz do sol abaixo do horizonte, e as pessoas da Ásia conseguiam ler do lado de fora à meia-noite como se fosse meio-dia. Houve, é claro, eventos de meteoros ainda mais poderosos e horripilantes, como aquele que presumivelmente matou os dinossauros há milhões de anos. Mas esses 2 contatos acima são provavelmente os choques mais impressionantes da história da humanidade. Mas o mais perturbador é que eles não são os últimos. Os cientistas não têm certeza sobre quando e onde, mas enormes rochas do espaço sempre ameaçarão nosso planeta, e talvez até mesmo sua existência. No entanto, tenha certeza, nada grande está vindo em breve, então não devemos nos preocupar com esses corpos celestes em breve. Então, você sabe de algum outro evento notório de meteoros que aconteceu recentemente? Deixe-me saber nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá embora ainda! Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!